Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com vocês mais uma vez no Momento Geográfico para nós falarmos acerca desses acontecimentos, dessa realidade muito triste nesse país chamado Afeganistão, que se encontra ali na Ásia Meridional. E a geografia ela não fica de fora dessa, ela precisa estar dando um suporte, está fazendo com que faz com que nós entendamos um pouco melhor dessa geopolítica internacional. Né? A geopolítica é aquele estudo justamente relacionados às políticas que os outros países fazem em outros territórios que não são deles para atender os seus interesses. E através desse atendimento dos interesses, abrange aí diversas situações de nação, de religião, de territórios e tudo mais. E o Afeganistão ele não está fora dessa. Então, como que surge, né, essa questão do Talibã? Né? A gente sabe que o Talibã tomou conta do território afegão. Então, como é que surgiu isso? Como é que se desenhou esse quadro aí geopolítico, essa realidade que nós temos hoje? Então, a gente trouxe aqui justamente esse mapa para vocês, né? A gente está falando aqui justamente do continente asiático, né? Vou passar aqui, o continente asiático, ele está justamente nessa região toda aqui. E aí a gente está falando justamente aqui do Afeganistão, que é essa área aqui. Então, para a gente poder compreender um pouco desse presente, a gente precisa voltar um pouquinho no passado. Então, essa área da Ásia sempre foi uma área de muita cobiça, principalmente desde a época do processo de colonização dos impérios dos outros países, né? Especialmente ali a Inglaterra, que já dominava essa região aqui do Paquistão, da Índia, e ela já tinha uma dificuldade para poder dominar aqui essa área do Afeganistão, que é uma região muito difícil. Né? O Afeganistão é uma região muito montanhosa, vou estar mostrando aqui para vocês nesse outro mapa. Esse é o mapa físico do Afeganistão, a gente consegue ver essas áreas mais escuras aqui são áreas montanhosas. Então, justamente por essa área ser um território muito montanhoso, a gente tem diversos tipos de tribos ali dentro do próprio Afeganistão. Então, essa divisão ali desse território acabou fazendo com que tivesse dialetos diferentes, né? Alguns tipos de cultura diferenciada, que não foi muito fácil para poder lidar, e o próprio território tem essa dificuldade hoje por conta disso. Então, essa região montanhosa, né, esses acidentes geográficos acabam fazendo com que há um certo isolamento, uma certa separação de povos dentro do próprio Afeganistão para outro, e isso acaba fazendo com que a dificuldade também de consolidação como nação. E a dificuldade que a Inglaterra teve, né, justamente para poder estar dominando esse território. E aí a gente vem depois com uma outra configuração, que é a configuração da Guerra Fria. Né? A Guerra Fria, para quem não lembra, é aquela guerra econômica, ideológica, um lado liderado pelos Estados Unidos, capitalista, outro liderado pelo socialismo, comunismo, pela antiga União Soviética. Ambos tinham interesses antagônicos dentro do mundo e estavam aí tentando dominar esses espaços aí no mundo. Então a União Soviética, que já dominava, né, começando aqui por cima pela Rússia, né, passando lá não aparece aqui, mas passando lá pela Europa, né, países hoje como Lituânia, Estônia, a própria Alemanha também, parte da Alemanha, e dominando toda essa área que vinha aqui, passando justamente aqui por cima do Paquistão e indo para cá, para o lado leste. E particularmente o Paquistão era interessante para a Rússia por conta da questão da saída aqui do Golfo Pérsico, a saída aqui do Oceano Índico,
porque a gente sabe que os mares é uma verdadeira forma de globalizar o mundo, né? Além de ser um, um, um meio mais barato, né? Apesar de ser menos veloz, mas é um meio mais barato, os mares são de extrema importância para os países do mundo. Um país que não tem uma saída para o mar, para o oceano, fica muito complicado, ele fica muito limitado, né? O Afeganistão aqui, ele depende aqui do Paquistão, depende aqui do Irã para poder escoar a sua produção e aí tem que pagar uma espécie de pedágio. E se não tiver um bom relacionamento com aquele país, a coisa se torna muito mais complicada. Então, essa era a realidade no que diz respeito, desculpa, ao Império Russo, né, da União Soviética, nessa tentativa de dominação aqui do Afeganistão. Então a gente tem esse quadro. E concomitante a isso, o Afeganistão ele luta contra os soviéticos, né? Essa guerra dura aí de 1979 a 1989, e ela tem ajuda, o Afeganistão tem ajuda do Paquistão e tem ajuda também da Arábia Saudita. A ajuda do Paquistão ela já vai vir com um grupo de estudantes, né, de seminaristas que estavam ali estudando o Alcorão, tem uma visão um pouco mais extremista, né, desse livro sagrado para os muçulmanos. E aí eles começam esse movimento também apoiado pelo próprio Paquistão para que não pudesse prosperar essa ação soviética. Então, esse próprio nome Talibã quer dizer estudante. Esses grupos eles começam assim surgir, né, justamente a favor dos guerrilheiros, com a ajuda também da Arábia Saudita. E diga-se de passagem, essa ajuda da Arábia Saudita vem associada ao próprio Osama Bin Laden, e ele vem justamente nessa situação de guerrear contra os soviéticos. E concomitantemente a isso, a gente tem a ajuda norte-americana. A ajuda norte-americana é primordial. Vamos lembrar que a gente está falando de um período de Guerra Fria, né? De brecar, de parar o interesse soviético. Então, os Estados Unidos treina o pessoal com técnicas de guerrilha, com armamentos, com equipamentos e tudo mais, dando toda aquela infraestrutura para que o Afeganistão possa resistir aos soviéticos até que em 1989 isso acaba ocorrendo. Logo a seguir, Bin Laden vai volta para o Sudão, né? E aí ele fica um tempo ali, há toda uma mudança aí nesse período. Em 2001, retorna-se novamente o fortalecimento do Bin Laden. Ele vai aqui para o Afeganistão, ele está lá no Sudão, que é na África, e ele vai para o Afeganistão exatamente para fortalecer esse Talibã contra os Estados Unidos, né? Havia aí um pensamento de que quando termina essa Guerra Fria, acabou a história da humanidade, acabou a história do mundo, o mundo não vai mais entrar em guerra e tudo mais, sendo que aí há outros pensamentos, há outras baseados em alguns pensadores que fala que para a civilização continuar a subsistir é necessário ter guerras, né? Por conta dos seus interesses esses geopolíticos. Bom, e aí o Osama Bin Laden, ele acaba sendo o mentor, né, daquela questão do 11 de setembro, que vai fazer agora 20 anos, o 11 de setembro, né, o ataque ao Pentágono, as Torres Gêmeas. E os Estados Unidos, ele não fica parado, os Estados Unidos ele vai contra-atacar aqui o Afeganistão, justamente para ir atrás do cabeça, do mentor, que é o Osama Bin Laden, e através de um tempo muito curto, os Estados Unidos, através dos aliados, França, Inglaterra e tudo mais, conseguem rapidamente dominar o Afeganistão e aparentemente acabar ali com o Talibã. Né? George Bush vem dá a declaração que o Talibã foi derrotado, né?
E aí a dificuldade muito grande por ser uma região montanhosa ali no Afeganistão de se encontrar. Tem muitos nichos, muitas cavernas ali que o próprio Bin Laden só foi capturado em 2011, né? 10 anos depois, justamente ele buscou refúgio no Paquistão. Então, esse é o quadro que nós tínhamos aí até 2011, esse domínio dos Estados Unidos naquele território do Afeganistão, lembrando a vocês que já não existia algo consolidado dentro do Afeganistão. Conforme eu disse, é um país muito dividido, com muitas tribos, com muitos dialetos, não é um Estado-nação muito consolidado, e para a geografia esse conceito de território, de Estado-nação é um conceito caro à geografia, justamente por conta desses meandros, desse tipo de pormenores, que acaba trazendo muita dificuldade de identidade. Né? O que é uma nação? Né? Não é o Estado o líder em si, mas é uma bandeira, é um hino, é uma língua, é uma identificação. E as pessoas querem se sentir representadas por aquele líder que está representando. Então, se os Estados Unidos eles estão intervindo numa situação que é complexa, de milênios, de anos, eles já não eram muito unidos no Afeganistão, os Estados Unidos tenta fazer isso, num primeiro momento não deixando com que os grupos terroristas aumentem os seus domínios no Afeganistão e tentando uma diplomacia ali dentro para que possa ter um governo consolidado para um projeto para toda a nação. A gente sabe que isso não aconteceu. Eles ficaram ali por 20 anos, George W. Bush, Barack Obama também tentou, o Trump e agora o Joe Biden, né? O Trump acabou negociando aí com o grupo do Talibã um cessar-fogo, uma entrega de armas, uma liberdade, só que para o Talibã isso é muito complicado, muito difícil. Né? Logo depois que os Estados Unidos entrou, conseguiram algumas conquistas, né? A gente tem que lembrar que o Talibã tem uma interpretação muito radical, muito fanática das leis islâmicas, em que as pessoas, os homens não podem tirar a barba, tem que ter até um certo ponto a barba, andar com aqueles vestidos antigos, não pode ouvir música, televisão, as mulheres têm que andar de burca, não podem ir para a escola para não aprender sobre o Ocidente. Então, tudo que é do Ocidente entrando ali não é bem-vindo. Então, toda essa violação dos direitos humanos acaba voltando, retornando, que era o que foi tirado quando os Estados Unidos vieram, tiveram festas e tudo mais. E agora eles se veem justamente nessa situação, nesse novo pesadelo da tomada do Talibã. Né? Os Estados Unidos, a gente viu aquelas cenas dos helicópteros retirando as pessoas da embaixada ali do Afeganistão, que é uma das maiores embaixadas do mundo. Né? Tem cerca de 6 mil funcionários dentro daquela embaixada. Vocês imaginem, 20 anos ali dentro, tendo que consolidar aquele país com aliados políticos, ativistas, tradutores, enfim, toda uma gama de pessoas para estar fazendo essa ponte, né, de tentar consolidar uma nação ali dentro. E ali eles não quiseram de imediato sair daquele território, porque senão seria algo de admitir a derrota. Nesse contexto de avanço do Talibã, que foi muito, muito rápido, foi muito veloz, então Biden não tira a embaixada dali, porque se tirasse logo já estaria dando carta branca para o Talibã. Então eles continuam ali, mas acabaram esbarrando com a própria geografia. Né? A gente falou aqui que ali não tem saída para o mar, só tem o aeroporto de Cabul, ali no Afeganistão. Então fica muito concentrado, o aeroporto precisava estar muito vigiado. E aí a gente teve aquelas cenas ali lamentáveis, pessoas se pendurando em avião, se colocando na frente, helicópteros vazando, saindo dali de uma maneira muito veloz, justamente por ter ido até o limite, até o final
achando que o Talibã não iria avançar, né? Tinha um prognóstico aí que lá para setembro, mas de uma maneira muito veloz eles conseguiram chegar e a gente viu tudo isso aí. Cena dos próximos capítulos, o que acontece? A China já se tornou favorável aí ao Talibã, né? Justamente por conta aqui do território chinês, aqui na parte leste, você tem um grupo de muçulmanos que são muito discriminados, né, principalmente pela China, por não fazer muito parte da cultura chinesa, conforme o lado leste. Então a China já está procurando fazer um amistoso, uma diplomacia com o Estado Islâmico, com o Talibã. A Rússia também falou que não aconteceu nada demais. Então a gente pode ver aí que possa, né, ter aí um aumento de ajuda, de armamento, de pessoal, nesse interesse que esses países têm justamente no Afeganistão, e há um temor que ali seja um laboratório, seja um santuário de diversos, um antro de terroristas que possam continuar atuando aí no mundo, né, justamente por esse terreno fértil. O Afeganistão, eles têm armas, eles se alimentam, né, financeiramente de pedágios que são pagos, o ópio, né, cerca de 84% do ópio do mundo está ali no Afeganistão. Então a gente tem todo esse fortalecimento. Quem sabe o Estado Islâmico não se fortalece, quem sabe a própria Al-Qaeda também se fortalece, né? Há uma estimativa de especialistas que tem aí cerca de 250 membros da Al-Qaeda no Afeganistão. Então isso acaba afetando o mundo todo na questão dos imigrantes, na questão dos refugiados, que vão procurar refúgio nesses países aqui da Ásia e até o próprio Brasil, vindo para a Europa e outros países mais. Então é uma situação muito lamentável, muito difícil, que uma situação, um problema mundial, que a ONU, as potências vão ter que ter uma habilidade muito grande. Estados Unidos vai fazer o quê? Provavelmente Estados Unidos ele vai continuar retirando as suas tropas, e ele só vai ter alguma intromissão a partir do momento que esses grupos fizerem algum tipo de ataque aos americanos, aos Estados Unidos. Aí sim eles provavelmente vão retrucar essa agressão às nações. Tá bom, pessoal? Então esse é um momento geográfico para a gente poder entender um pouco melhor como é que está essa dinâmica e o que será um pouco da cena dos próximos capítulos aí no Afeganistão. Tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima.